E aí, irmãos, essas 7 características da igreja, de um verdadeiro cristão, nós conseguimos enxergar nos versículos que nós lemos de 1 a 10. A começar do versículo 1. Por quê? Ele escreve assim: Paulo e Silvano, Silas, né? E Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, a primeira característica que fica evidenciada aqui, que eu enxergo, é de que eles eram cristãos que estavam fundamentados no Pai e em Cristo. Eles estavam fundamentados no Pai e em Cristo. Por quê? Porque ele escreve: a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus. Ele não está saudando em nome do Pai e em nome de Cristo. Não, ele está saudando a igreja que está em Deus e está em Cristo. Por exemplo, na versão Bíblia Almeida, século 21, esse trecho do versículo 1, a palavra diz assim: que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A King James Fiel, 1611, diz assim: que está em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Na versão A Mensagem, diz assim: cristãos reunidos por Deus, o Pai, e pelo Senhor Jesus Cristo. A Nova Versão Transformadora diz assim: a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia Viva diz: a vocês que pertencem a Deus, o Pai, e ao Senhor Jesus Cristo. Então, a compreensão de que quando ele escreve isso, ele está dizendo que é uma igreja que está firmada em Deus, uma igreja que pertence a Deus, uma igreja que está nas mãos do Senhor. E eu lendo isso aqui, irmãos, eu me lembrei de João 10. Vá comigo, por favor. Se você conseguir deixar um dedo em 1 Tessalonicenses, que vamos voltar para ela mais algumas vezes. João, no capítulo 10, tem o texto da palavra abençoador, que conforta o nosso coração e nos encoraja em fé. João 10, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então Jesus estava dizendo o seguinte: olha, vocês não creem que eu sou o Cristo, eu já falei 200 milhões de vezes, mas vocês não acreditam. Vocês não acreditam porque vocês não são minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É o que Jesus está falando. E aí Jesus continua dizendo: olha, o que eu sei é que o Pai me deu as ovelhas dele, e as ovelhas dele estão na minha mão, e da minha mão ninguém vai arrebatar. E ele continua falando: e olha, e se essas ovelhas são do Pai, elas também estão na mão do Pai. Eu e o Pai somos um. E quando eu leio isso, irmãos, o meu coração se enche de alegria, porque eu e você podemos descansar que a nossa vida está na mão de Deus. Nós podemos ficar tranquilos se nós ouvirmos a voz, de Deus, a voz do Senhor Jesus falar conosco por meio da sua palavra, se o Espírito habita em
nós e nos instrui, nós ouvimos essa voz, nós podemos descansar que ninguém vai nos tirar de Cristo, porque nós pertencemos a Deus, o Pai, e pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Você compreende isso? Então, quando Paulo está escrevendo à igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai, ou que está em Deus o Pai, no Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo isso, que a nossa vida está em Jesus. Lembra aquela canção, porque ele vive, posso crer no amanhã, temor não há, mas eu sei que a minha vida está, onde que a minha vida está? Onde está? Nas mãos do meu Jesus que vivo está. A nossa vida está em Cristo, irmãos. A nossa vida está no Pai. Só que mais do que Paulo, ele faz questão de especificar algumas coisas aqui. Primeira, ele poderia ter falado, a nossa vida está em Deus. Eles compreenderiam. Mas ele especifica Deus, o Pai. E se ele especifica o Pai, ele é pai de quem? Daqueles irmãos. Se aqueles irmãos têm o Pai, é sinal de que eles são o quê de Deus? Filhos. Então, o verdadeiro cristão é aquele que sabe que a sua vida está no Pai, porque ele sabe que é filho de Deus. Quem é filho de Deus? Quem crê no nome de Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, se arrependeu de todos os seus pecados, você foi feito filho de Deus. Você tem um Pai. O Pai cuida, o Pai zela, o Pai conduz e o Pai corrige. Nós temos um Pai, igreja. Nós precisamos entender que nós fomos adotados pelo Pai. Nós recebemos o espírito de adoção. Nós fomos adotados pelo Pai, nós não merecíamos, mas o Pai nos adotou, irmãos. Nós temos o Pai, nós somos filhos de Deus. A nossa posição diante do Senhor, do Pai, é de filhos. Nós precisamos ser filhos diante do Pai, descansar o nosso coração no Senhor. E outra, ele fala de Cristo, ele não fala de Jesus Salvador. Ele poderia ter falado, como em outras epístolas ele fala, mas ele fala do Senhor Jesus Cristo. Interessante, vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses. Ele fala Senhor Jesus Cristo, ele não fala Salvador Jesus Cristo, irmãos. Primeiro, você só pode ser filho de Deus se você tem Jesus como teu Salvador. Você creu na mensagem do Evangelho, se arrependeu dos seus pecados, se entregou desesperadamente para que você passe, então, a ter uma esperança em Cristo Jesus, o Salvador. Então, está implícito. Mas por que ele fala Senhor Jesus Cristo? Porque Jesus é Senhor, amados. Se nós não obedecemos os ensinamentos de Cristo, nós não estamos nele. É fato isso. Se ele é Senhor, o Senhor manda, dá ordem, nós obedecemos. Então, a falha, uma parte da falha na missão do discipulado que eu digo, a caminhada cristã é essa, é nós não obedecermos os ensinamentos de Cristo. E ele saúda aqui a igreja que está no Pai, mas também a igreja que está no Senhor Jesus Cristo, uma igreja que obedece os mandamentos de Cristo. Então, o verdadeiro cristão é aquele que está fundamentado no Pai, porque creu no Filho de Deus, no Filho unigênito, e um cristão que está fundamentado no senhorio, no governo de Cristo. Por quê? Porque Jesus reina. Se ele reina, nós obedecemos, seguimos o quê? Os seus mandamentos.